Estamos estudando um texto de Atos dos Apóstolos, aquele momento lindo do derramar do Espírito Santo. Você quer saber mais? Fique ligado. Em Atos capítulo 2, estivemos olhando isso já, né? Você sempre olha no nosso canal, Igreja Trinity Online, e você vai ter muitos vídeos, né? E você pode fazer aí a sequência. Então, em Atos capítulo 2 foi o dia do derramamento do Espírito Santo, segundo Jesus havia prometido. Ele disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Naquele dia, Pentecoste, uma festa judaica, 50 dias depois da Páscoa, naquele dia houve então um grande milagre que aconteceu. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, os discípulos estavam reunidos, e eles ouviram um som como de um vento muito forte, e eles viram que sobre a cabeça dos outros discípulos, deles e dos outros, né, havia como que uma língua de fogo. E naquele momento eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes dirigia. E o texto bíblico diz que havia gente de várias regiões, né? Aqui no verso 8, capítulo 2, diz: nós ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E vimos também que no dia de Pentecoste o que a gente tem é um reverso da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um julgamento de Deus pela desobediência. Eles deveriam encher a terra, eles deveriam se multiplicar pela terra, mas eles quiseram ficar juntos e ali houve um julgamento de Deus. E eles então tiveram as línguas divididas. Então nós tivemos aí o que acontece hoje, nós conhecemos os idiomas, as línguas do mundo, né? E então, no dia de Pentecoste, não, as pessoas estavam ali para a festa judaica, a festa do Pentecoste, e eles começaram a ouvir o que está acontecendo, e eles começaram a ouvir. Então o árabe começou a ouvir em árabe, o outro da Líbia, o outro de Jerusalém, o outro de Roma, o outro de Creta, cada um na sua própria língua, ouvindo as maravilhas de Deus. Aquilo impactou o coração deles, trouxe para eles algo fantástico. E eu disse também uma coisa importante, que historicamente o Pentecoste não se repete. Por que historicamente? A palavra historicamente está aqui. Porque em termos de história, o Pentecoste é o início da igreja, o derramar do Espírito Santo e o começo. Acontece que a experiência do derramar do Espírito não foi apenas no dia de Pentecoste, né? Houve outros momentos da história da igreja. E eu quero falar com você hoje um texto muito legal em Atos capítulo 11. Por quê? Em Atos capítulo 10, Pedro vai até a casa do centurião Cornélio. E há todo um milagre ali, né? Há toda uma ação de Deus na vida de Pedro para que ele pudesse ir na casa desse gentio, desse homem que não era judeu. A mentalidade dos apóstolos ainda era uma mentalidade de que o evangelho era para os judeus, né? Mesmo vendo tanta coisa, mesmo vendo Jesus, inclusive, durante o seu ministério, atendendo pessoas de outras nações, e aqui no dia de Pentecostes, então, nem se fala, mesmo assim, Deus precisou mexer a mente, mexer na cabeça de Pedro, no sentido de mostrar para ele: olha, não faça maldito, ou não faça imundo, ou não trate de uma maneira errada aqueles a quem Deus abençoou, aqueles a quem Deus purificou. Muito bem. Pedro vai para a casa de Cornélio, ok? Lá na casa de Cornélio, Pedro começa a testemunhar e a ministrar, e diz o texto bíblico o seguinte, olha só que interessante. Então Pedro começou a falar, eu estou em Atos 10, 34.
Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem ouvida por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Então Pedro foi convertido a esse momento, né? No sentido de mudar sua mente, no sentido de ter uma experiência com Deus, uma visão que ele teve, tudo, você pode ler isso daí em Atos capítulo 10, e ali então Pedro começa a ministrar. E, olha só, enquanto Pedro está ministrando, o Espírito Santo veio sobre as pessoas que estavam ouvindo. Eles não conheciam essa experiência. Eles não conheciam o que está acontecendo, né? Olha só o que diz o texto aqui. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, estou no capítulo 10, verso 44, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Então a experiência do derramar do Espírito Santo não foi apenas no dia de Pentecostes. Historicamente é o começo da igreja, mas daí para frente há momentos, situações, acontecimentos que levaram a esse tipo de experiência que a gente chama de experiência estática, com X, experiência estática no sentido de que o Espírito Santo visita a igreja e as pessoas são completamente envolvidas, imersas na presença de Deus, né? Agora, quando isso acontece, os apóstolos chamam Pedro para conversar. Por quê? Espera um pouquinho, que negócio é esse que está acontecendo? Você vai na casa de um gentio, um romano, um centurião, o pessoal está dizendo o que aconteceu com eles, o que aconteceu... Como é que é isso? Explica para a gente. Então, Atos capítulo 11 diz assim: os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Interessante, né? Crítica tem em todo lugar. Partidos, grupos, gente que sempre acha que está melhor que o outro, que é melhor que o outro, etc. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. E aí o texto vem seguindo, ele vai contando o que aconteceu com ele, a visão que ele teve, né, por que ele foi até a casa de Cornélio. No verso de número 15, diz assim, Atos 11, 15. Quando comecei a falar, Pedro explicando, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então não era uma experiência diferente da experiência do dia de Pentecostes. Era uma visitação do Espírito Santo. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus, presta atenção, Jesus disse um dia assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente precisa conhecer as Escrituras. Ouça o que Deus fala através dos seus servos, né? Então diz assim: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio, então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pedro está dizendo que ele se lembrou disso na casa de Cornélio. Mas o que aconteceu com ele no dia de Pentecostes foi exatamente a mesma coisa. Por que ele não se lembrou? Isso acontece comigo, com você. Mas nesse momento,
ele se lembrou, ele se recordou das palavras de Jesus. Verso 17: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Se essas pessoas receberam o mesmo dom que nós recebemos quando? Ele não fala no dia de Pentecostes. Ele diz, quando cremos no Senhor Jesus. Olha aqui. O que move a vida de um cristão é a fé. Mas não é a fé na fé. Fé não é uma ferramenta, um instrumento, um sentimento, uma emoção. Fé é uma confiança total em Deus. A fé em Jesus Cristo é a fé, a confiança total em Cristo. A fé no Espírito Santo, mesma coisa, a confiança total no Espírito Santo. O que Pedro disse é o seguinte, gente, aconteceu com eles o que aconteceu com a gente quando nós cremos no Senhor Jesus. Mas e aqueles 3 anos que eles haviam vivido com Jesus? Por que ele não identificou, nós cremos no Senhor quando Jesus nos chamou? Quando houve a pesca maravilhosa? Quando nós vimos Jesus abrir os olhos do céu? Ele diz, nós cremos naquele dia que o Espírito Santo veio sobre nós. E aí a gente aprende uma outra coisa. Você percebe? E aqui eu quero que você compartilhe essa mensagem assim, ó, bota o seu dedinho assim, compartilhar, 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 vai compartilhando com todos os amigos que você tem, pessoas de várias igrejas, etc. Vai compartilhando por causa disso aqui. Os dons espirituais, e a gente vai falar muito sobre isso em outras mensagens, eles não são o fim em si mesmos. Então, mais importante do que eles terem falado em línguas foi a experiência que eles tiveram de crer no Senhor. Porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles creram. Aí eu aprendo o que está escrito lá em João, no Evangelho de João, né? Lá no capítulo 16. Ele diz, o Espírito Santo, quando ele vier, isso Jesus falando ainda antes de morrer, antes de ressuscitar, antes de subir ao céu, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando o Espírito Santo vem, não é sinônimo de dom de línguas apenas. Dom de línguas, dons espirituais de profecia, de consolo, de exortação, de misericórdia, de liderança, de generosidade, etc, 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 que são vários dons. Eles acontecem por uma manifestação desse Deus para um fim específico. 1 Coríntios capítulo 12. O fim dos dons é específico. É para a edificação da igreja. Então, o que acontece hoje? Imagine, você já viu isso acontecer. O rapaz está gravando um CD, nem CD se grava mais hoje, né? Está gravando uma música, um disco, né? Ele é um cantor gospel, ok? Dali a pouco, no meio da música, ele começa a falar em línguas. Pergunta, qual o objetivo específico de edificação da igreja? 0. Pelo contrário, traz mais confusão, traz escárnio das pessoas que não conhecem a Deus, traz divisão no corpo de Cristo daqueles que acreditam, daqueles que não acreditam, traz confusão em relação à Bíblia, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, explicam para a gente que as línguas existem, mas elas têm que ter interpretação quando estão no ambiente público. Porque não é o dom de línguas, mas sim as maravilhas de Deus. Você lembra lá no Pentecostes? Estamos ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria língua, na língua do nosso coração. Isso é forte demais, é a língua do coração. Por isso que são várias línguas.
Aí a pessoa começa, então, eu fiz assim, ó, entre aspas, falando em línguas, porque nem sempre é um dom espiritual. Muitas vezes aquilo é simplesmente um repeteco que a pessoa fala porque ela está tão emocionada cantando, etc., uma coisa parecida. Então, eu não estou aqui diminuindo o dom espiritual. Eu estou aqui orientando a igreja a que enxergue o que significam os dons espirituais. Os dons espirituais são como ferramentas. Eu não pego um martelo para apertar um parafuso. Eu pego uma chave de fenda. Ok? Eu preciso de um dom específico para uma ministração específica, um momento específico, como é que a gente fala? Uma edificação específica. Okay? Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, que existe o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de pastor e mestre, né? O dom de evangelista. São ferramentas. Não é categoria de um é melhor que o outro, não é o que as pessoas fazem hoje. Talvez você seja de uma igreja assim, né? Ah, que é o apóstolo. Esse cara aqui está pertinho de Deus, ele mora quase no céu, né? Esse é o apóstolo. Aí tem o bispo, aí tem o pastor, coitado do pastor, aí tem o evangelista, tem uma judiação lá. Isso é triste. Infelizmente isso acontece. Eu quero mostrar para você que não é assim que a Bíblia ensina para a gente e que não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo, quando ele vem sobre a igreja, ele traz convencimento, conversão, mudança de vida, transformação. Não adianta o cara sair falando em línguas e a vida dele é torta do jeito que sempre foi. Não estou dizendo que todos são assim, mas acontece muito. Por que os escândalos? Aquele pastor lá, não sei o quê, ele traiu a mulher, aquela pastora fez não sei o quê, aquele outro fez não sei o quê, aquela outra pessoa fez não sei o quê. E aí você fica assim, gente, que bagunça é essa? É simples. Pura e total ignorância com respeito à palavra de Deus e um coração rebelde. O coração nunca mudou. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele traz o convencimento. A gente não sai pulando, a gente sai chorando. Chorando. Está na moda em alguns lugares aí, até umas danças aí que parecem até outras coisas que não tem nada a ver com o cristianismo. E não é isso. O Espírito Santo, quando ele vem sobre a igreja, ele traz transformação. Ele traz mudança de caráter. Ele traz mudança de pensamento, há uma metamorfose, a nossa mente muda, o nosso coração muda, a gente passa a ver a vida de um modo diferente, a gente passa a ver as pessoas de um modo diferente. Porque o Espírito Santo, ele traz o amor. Romanos capítulo 5. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. Ora, se o Espírito Santo ele derrama amor, por que as pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo criam problemas, criam brigas na igreja, dividem igreja, né? Saem falando mal dos outros, está no culto chorando e depois está ali na pizzaria falando mal de todo mundo? Por quê? Porque não houve mudança, não houve transformação, é só casca. É só casca. Não é a roupa que transforma uma pessoa. Tá certo? Não adianta você pegar uma pessoa que não tem classe, que não tem educação, que não tem polidez e coloca uma roupa caríssima nessa pessoa, não muda nada, a pessoa é a mesma. Então, o que eu preciso entender é, eu preciso conhecer as Escrituras. Vamos continuar? Está a fim de ouvir um pouquinho? Então vamos lá. No livro de Atos, capítulo 2, voltando lá no dia de Pentecoste, diz assim o verso 14. Essa Bíblia aqui tem um numerinho muito pequenininho. Aqui, ó. 14. Então Pedro levantou-se. Quando que Pedro se levantou? Quando as pessoas disseram, estamos ouvindo na nossa língua as maravilhas de Deus. E alguns já começaram a dizer o quê? Que nada, esse povo está bêbado. Eles estão cheio de cana na cabeça. Né? Era 9 horas da manhã, gente. Era 9 horas da manhã. Então Pedro levantou-se com os 11 apóstolos e em alta voz dirigiu-se à multidão.
homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes e que precisou de um tratamento de Jesus Cristo quando Jesus ressuscita e vai conversar com Pedro, né? Esse Pedro que ficou com medo de ser identificado como discípulo, que fugiu quando as pessoas disseram: você é da turma dele, ele está preso lá, o que você está fazendo aqui? Certo? Esse Pedro se levanta junto com os 11 e ele inicia uma ministração poderosa. E eu digo poderosa não é porque ele gritou, nem porque caiu fogo do céu. Poderosa pelo seguinte, porque quando ele termina a pregação dele, diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Poderosa porque houve conversões. Então, olha, a obra de Deus na terra é trazer os seres humanos de volta para Ele. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, para termos comunhão com Deus, porque Ele quer a sua criação como filhos. Gente, esse é o centro de uma igreja. Igreja é uma comunhão de gente. Igreja é um agrupamento de pessoas. Igreja é uma assembleia de gente convertida por Cristo. Qual o objetivo dessa igreja? Levar o evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo. Certo? A igreja pode fazer jantar, a igreja pode fazer show, pode fazer o que quiser. Mas se não tiver a visão correta do que significa a pregação do evangelho, está perdendo tempo, está gastando tempo, está juntando pessoas, é o que acontece muito. Por que tem tanta gente? Dá uma olhada, dá uma pensada agora, para um pouquinho, parênteses. Vou até olhar aqui para você. Parênteses. Dá uma pensada e faz assim, ó. Quantas pessoas eu conheço que não frequentam mais igreja? Muitas. E por que elas não frequentam mais a igreja? Não frequentam mais a igreja porque se decepcionaram, porque se entristeceram, porque foram pensando que era uma coisa e era outra, foram tentando ser ajudados para alguma coisa e não foram ajudados, e assim por diante, por decepções. Agora, eu nunca ouvi uma pessoa dizendo assim: eu não frequento mais a igreja porque eu me converti a Cristo e o meu coração foi transformado naquele lugar e agora eu não frequento mais a igreja. Ninguém fala isso. As pessoas dizem: eu não vou com a cara do pastor, não vou com a cara do líder não sei o quê, aconteceu não sei o quê, alguém lá ficou chateado e o outro... Por bobagem humana. Mas a obra do Espírito Santo é levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Então, quando Pedro se levanta, é aí que a gente vê que o homem estava cheio do Espírito Santo. Percebeu? Ele não se levantou falando em línguas. Não. Ele se levantou falando na língua que as pessoas entendiam naquele momento, naquela hora. O próprio apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala sobre isso. Ele diz que adianta falar 5 palavras em outras línguas, né? Eu prefiro falar 5 palavras na minha língua do que 1000 palavras em outras línguas, porque ninguém entende. No livro de Isaías diz que por povos de outras línguas falarei a esse povo. E aí Paulo diz, lá em Coríntios, que as línguas são sinais para os incrédulos.
de que a presença de Deus está ali. Mas não são línguas aí, né, do jeito que o pessoal brinca. Tem até gente que não tem o temor do Senhor e brinca com essas coisas. Eu não gosto de brincar com as coisas de Deus. Não brinco, não conto piada com as coisas de Deus, não fico usando versículo fora de contexto, não faço piadinha quando eu estou na roda de amigos em relação às coisas de Deus. Não faça isso. Acorde. Acorde, tá? Então, Atos capítulo 2, derramamento do Espírito Santo, pregação de Pedro. E aí, a pregação é longa, eu não vou ler tudo aqui, eu quero que você leia na sua Bíblia, leia na sua casa. Mas aí diz assim, quando ouviram isso, verso 37, Atos 2, 37. Quando ouviram isso, né, porque, perdão, deixa eu ler o 36. Portanto, Pedro, veja o que aconteceu com Pedro. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O homem com medo, o homem que se escondeu, agora é o homem que olha para aquela multidão, porque aqui diz que foram 3.000 convertidos, fora os que não se converteram. Ele olha para aquela multidão e diz, a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí você fica esperando e fala assim, bom, aí agora apedrejaram Pedro, né? Como é que está o verso seguinte, pastor? Eu vou ler para você. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Percebeu? Aquele poder do Espírito Santo levou Pedro a ser um pregador ousado, corajoso, cheio da graça de Deus, e as suas palavras, por mais difíceis, né, que foram ditas de uma forma bem intensa, elas não ofenderam. Pelo contrário, geraram uma comoção interior. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a pregação do Evangelho é loucura. É loucura. A cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus. E ele diz, é a loucura da pregação que faz isso. Essa loucura é por quê? Porque para as pessoas que não conhecem a Cristo, parece loucura um homem se levantar, tá certo? Ali no meio daquela multidão e dizer, olha, vocês crucificaram a esse Jesus, mas ele é o Cristo, ele é o Messias. E ele é o Senhor. Eles ficaram tocados pelo Espírito Santo, porque quando uma mensagem ela é lançada cheia do Espírito de Deus, ou seja, motivada pelo Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo aplica a palavra ao coração e as pessoas recebem para uma transformação de vida. E foi o que aconteceu. Que faremos, irmão? Pedro disse, sejam batizados, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram agregadas a esta igreja, a esse grupo de crentes no Senhor Jesus. Certo? Então, aprenda a dar valor correto àquilo que a Bíblia ensina, a ordem das coisas, a maneira como o Senhor revelou a palavra, a maneira como está escrito aqui e a maneira como isso se propaga por toda a Escritura. Não invente, não aceite mensagem diferente disso. Né? Tem gente que, eu já vi gente falando assim, aqui a gente faz um curso para falar em línguas. Curso para falar em línguas? Curso, sai correndo desse lugar, sai correndo, peça misericórdia para o Senhor, me perdoe por ouvir essa bobagem. Né? Não existe isso, curso para falar em línguas. O que existe sim é, olha, sabe o que a gente precisa, gente? A gente precisa se arrepender.
Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e pedir misericórdia para o Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos dê condições, nos dê força, nos dê poder, Atos 1:8, nos dê poder para sermos testemunhas. Não é poder para falar em línguas, não é poder para profetizar, poder para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu espero que você esteja acompanhando essas mensagens. Como eu disse, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Mande essa mensagem para todo mundo que você conhece, que frequenta igreja, que já não frequenta mais, para que as pessoas tenham um pouco de alegria no coração. Sabe, eu digo, sabe por quê? Porque tem lugares que as pessoas frequentam que trazem opressão, trazem dor, trazem angústia. A pessoa fica com medo, ou a pessoa fica se achando a pior pessoa do mundo, porque aconteceu com ele, aconteceu com ela, não aconteceu comigo. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos entender o que a Bíblia ensina? Vamos entender o que a palavra de Deus revela? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, de todo o meu coração, que a tua palavra brilhe aos olhos de cada pessoa que está me ouvindo e que leiam as Escrituras e conheçam a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E amém.